1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Eu conto até 3, você pode ler, por favor? 1, 2 e 3. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Pode se acertar fora. Meus irmãos, eu estava orando esta semana para que o Senhor me desse uma palavra. E o Espírito de Deus, enquanto eu estudava, me levou dentro desse versículo. Eu estive então meditando e buscando compreender o que o Espírito Santo gostaria de falar conosco. Esse versículo, os irmãos sabem que ele está dentro aqui de um contexto, de um desafio que foi estabelecido por Elias, depois de um período de grande sequidão. O Elias ter se apresentado diante de Acabe, apontado o dedo no nariz de Acabe e dito para ele algumas verdades, e que passaria um período ali, cumprindo a palavra de Deus, que não iria chover. Agora Elias sai desse cenário, desse esconderijo, e se apresenta de novo. E agora aqui eles estão em um monte que era ali, como se pudéssemos dizer assim, o campo do inimigo, né? E eles estão ali diante de um desafio. Se você observar o versículo de número 19, vai dizer que a manhã inteira os profetas de Baal e de Azera haviam clamado aos seus deuses. Elias deu a oportunidade para que eles pudessem estar clamando ao seu Deus. Ele havia aqui intimado o povo para que viesse decidir a quem servir, ou a Baal ou ao Senhor, e aqueles que fossem os profetas de Baal, então, que viesse clamar a Baal, e que Baal então responderia com fogo. Diz que isso era natural. Alguns chegam a dizer que era até algo que eles criavam. Os próprios profetas de Baal, eles geravam de alguma maneira ali fogo. Bem verdade é que a Bíblia diz que o diabo, irmão, ele pode até se transformar em um anjo de luz. Então nós sabemos que ele é munido de um poder, e ele pode realizar. Bem verdade que após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que ele virá com sinais, prodígios e maravilhas. Mas nesse dia específico não houve nenhuma manifestação desses demônios ou desse Baal. E quando chega o momento de Elias, então, no versículo de número 29, diz que, no final do versículo diz: porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles clamaram, se cortaram, porque eles criam, né, que o sangue tem poder de clamar, de falar. Então eles derramavam sangue para que, se possível, Baal ouvisse, mas mesmo assim nada aconteceu. Então, o versículo 30 que nós lemos, nós vamos ver que a primeira coisa desse desafio que o Elias vai fazer é convidar a todos que cheguem perto dele. Elias então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo então se reúne perto de Elias. E aí, a primeira coisa que o Elias vai fazer, isso demonstra que o altar ele estava abandonado. Ele vai restaurar o altar, ele reparou o altar. Isso deixa claro que Deus, né, por 40 anos ali, alguns dizem, estava esquecido do cenário de Israel. Jezabel, que trouxe os seus ídolos, os seus deuses, e Acabe, que influenciado por essa, levou todo o povo. Só que agora
o Elias ele vai reparar, e é interessante nós pensarmos aqui, para nós compreendermos a importância dessa ação do profeta aqui, nós precisamos entender o que significa o altar nesse contexto. Então, o altar aqui, esse específico, ele era um ajuntamento de pedra, onde o elemento que era oferecido a Deus era colocado em cima da lenha. Colocava-se a lenha, então colocava o animal. Então o Elias, ele repara esse altar, e nós vamos ver a importância dessa ação dentro desse contexto. A primeira vez que aparece especificamente a palavra altar é em Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 20, quando o Noé edificou um altar ao Senhor. Mas nós vamos ver que após isso nós temos outros que também edificaram o altar. Por exemplo, Abraão edificou o altar, Gênesis capítulo 12, esse é o primeiro, mas houve mais, 12, versículo de número 7. Isaac também edificou, Gênesis capítulo 26, versículo de número 25. Jacó também edificou, Gênesis 33, versículo 20. E Moisés também edificou, Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 15. O altar, ele não foi uma invenção humana, mas ele foi uma orientação divina. Então, tente entender a importância do altar. Por quê? Em Êxodo, no capítulo de número 20, versículo de número 24, diz assim: um altar de terra me fará, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e todas as ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e o abençoarei. Então, observe que Deus, ele fala com Moisés, que era para que ele levantasse então um altar. Então, o altar, ele não é algo construído pelo homem, é uma orientação de Deus. Aqui, nós descobrimos três coisas. Primeiro, que o altar ele é um lugar de celebrar o nome do Senhor. Foi o versículo que nós lemos. Ele diz: olha, todo lugar aonde fizer celebrar a memória do meu nome. Então o altar é lugar de adoração a Deus, é lugar aonde você reúne para adorar ao Deus a qual está o seu nome naquele altar. Altar é lugar de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Mas o versículo ainda continua dizendo uma segunda coisa: o altar é um lugar de encontro, porque ele diz assim: quando você edificar para celebrar ao meu nome, aí ele diz: eu virei a ti. Olha que interessante, por que isso? No jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus passeava pelo jardim do Éden, na virada do dia. Então, quando houve aquele pecado de Adão, eles vão ser expulsos do jardim do Éden. Então, será quebrado essa conexão de Adão e Eva com Deus. Essa dimensão do Éden vai ser tirada. O Éden não é apenas um lugar, não era apenas um lugar físico, ele é procurado hoje. O Éden é uma dimensão, tem a ver com o reino de Deus novamente sendo estabelecido. O reino de Deus, ele tem duas interpretações muito importantes: o físico e o literal. O físico, o espiritual e o literal. O espiritual veio com a vinda de Jesus, trazendo esse reino. O reino é a manifestação de Deus, Deus intervindo, Deus operando no meio da terra, é Deus governando. Mas teremos o reino que é na escatologia, no milênio, nós teremos um reino literal, que será estabelecido, onde Jesus ele há de reinar em Jerusalém. Então, observe que no jardim do Éden, Deus descia lá. Só que quando houve o pecado, então esse encontro não houve mais. E é interessante porque
terceira coisa que nós vamos ver relacionada ao altar, que ele é um lugar de bênção. Então o Senhor diz: ó, você vai celebrar o meu nome no altar, eu virei a ti, e não somente isso, no altar, o que eu farei? Te abençoarei. Então o altar, ele é aqui, dentro do versículo, revelado pelo Criador dessa prática, esse lugar dessas três coisas. Então no Éden Deus descia, se encontrava com Adão, mas depois do pecado, nós vamos ver aqui que foi necessário que houvesse agora um meio novamente de encontro. Por quê? Porque houve um rompimento, e para que então fosse ligado novamente, era necessário que houvesse um meio, para que Deus viesse novamente ao homem. E aí é o que nós vamos ver, que há evidências aqui implícitas, ok? Não está revelado de forma, e livros apócrifos que nós vamos encontrar falando dessa ação de Deus, Deus sendo o primeiro sacerdote. Na Bíblia nós já vamos encontrar de forma implícita que Deus, ele matou um animal e ele vestiu Adão. Então o versículo de número 21 diz assim, ó: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. Aqui é a primeira morte de um inocente, aquele que não havia pecado, mas que pagou pelo pecado de outro. Isso já apontava. Na teologia isso se chama proto-evangelho. É o evangelho dentro de Gênesis já anunciando aí a vinda de Jesus. E aí nós vamos ver então o próprio Deus aqui como sacerdote. Ele mata o animal e ele veste o Adão. Há um segundo altar de evidência também implícita, que é em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 4, quando Caim e Abel, eles ofertam ao Senhor. E se você pegar o Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4, diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então observe que a evidência implícita aqui está no conhecimento que nós temos de que um sacrifício, ele precisa de um lugar para que você possa oferecer o sacrifício. Então precisava de um lugar, precisava de um altar, de um lugar onde se colocava o sacrifício. Então observe que o altar em si, ele não é o fim, mas ele se torna um meio, como o elemento que ali está. Então é importante entender. Então, rapidamente hoje, eu quero pregar sobre o segredo do altar, a importância de nós entendermos, irmão, o altar. O altar, por quê? Então o altar aqui na Bíblia, ele é um lugar em que o homem ia a Deus com a sua oferta. Ele ia até o altar com a sua oferta, e em sinal de aprovação, Deus vinha ao altar, ao encontro do homem. E aqui então nós vamos encontrar o significado do altar, que o significado é o lugar de encontro, o lugar onde o homem volta novamente a Deus. Então um tabernáculo, ele é isso, é um lugar onde nós temos dois altares. O primeiro, altar do holocausto, é um lugar de encontro. Mas o que é interessante é que o nome altar, o seu significado. E aí eu estudando, irmãos, eu falei, eu preciso ser simples, mas tentar levar os irmãos a entender isso. E aí eu pedi para eles colocar aqui para mim a palavra, para mim explicar só isso aqui. Não é um ponto de doutrina, mas eu queria só explicar para você entender a profundidade, porque o segredo do altar está em seu nome. Quando se há um altar que ele está em conexão com Deus restaurado, logo ele há de se manifestar. Então observe, o nome altar em hebraico é Mizbeah, transliterado, é a palavra Mizbeah. Então altar, e aqui está no hebraico, a palavra hebraica se diz então Mizbeah, se fala.
E o que é interessante é que, quando nós lemos essa palavra, misbe aqui, você vai estudar que o altar, ele não é simplesmente uma palavra. Dentro do hebraico, ele é um acrônimo. E o acrônimo aqui é uma palavra que você cria outras palavras através das suas primeiras palavras. Por exemplo, CPF. O que CPF quer dizer? RG. Isso é um acrônimo. E aqui, altar no hebraico, mesbihá, é um acrônimo. Por quê? Então nós temos a palavra aqui, essa primeira palavrinha aqui, ó, que parece uma casinha, é o M. Para nós, na língua portuguesa, ele equivale ao M. Não tem vogal, né? As vogais, elas são colocadas ali para que dê sentido, mas no original não tem. Então, são colocadas ali essas vogais e acabam se tornando, né, essas vogais, porque é só consoante o hebraico, né? Então, a primeira palavra ali, ela, dentro do acrônimo, ela significa men. E o men vem de Meshilá. Da onde vem, olha só, a formação. Por que altar? Altar é um acrônimo. Então a primeira palavra é o men, que é Meshilá. A palavra Meshilá é perdão no hebraico. A segunda palavra aqui para nós é o Z, mas fala Zain. Traz a palavra o significado de Zerut, que quer dizer direito. E a palavra Bet, aqui ó, que é o B, é o Bet, que significa Beraca, da onde vem a palavra bênção. E aqui é o Ret, né? Você puxa, é o Ret, que é Rain, que quer dizer vida. Agora, entrando dentro desse conceito, imagine Deus mandando fazer um altar. O altar, então, ele não é simplesmente um lugar de encontro, mas nesse encontro há uma revelação do que acontece nesse encontro quando Deus ele vem ao encontro do homem. Então, ou seja, no altar aqui, o povo se encontra com Deus. E o povo se encontrando com Deus, primeiro eles recebiam o quê? Perdão. Depois de receber perdão, eles recebem o quê? O direito. O direito do quê? Da bênção de receber o quê? A vida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando Elias ele entra aqui no cenário, ele entende o significado e o segredo do altar. A nação está com o altar quebrado. Se a nação está com o altar quebrado, logo eles estão sem o perdão de Deus, que não dá a eles o direito de receber a bênção de Deus e logo é morte na seta, logo é angústia, logo é tristeza. Não era apenas um símbolo o altar, mas era uma dimensão. Quem está entendendo, irmão? Não era a reconciliação de Deus mostrando para o homem: ó, eu não quero ficar longe de vocês, e para que vocês entendam que para me aproximar de vocês, eu preciso de descer em um lugar aonde eu perdoe, aonde eu dê o direito para vocês e abençoe a vida de vocês, e de vida vocês vão precisar construir um Mezibá. Olha só, Mizbeá. Entende, irmão? Olha que interessante isso. E aí, o que eu fiquei pensando? Pensa, o nome de Elias aqui significa meu Deus é o Senhor. Ele entra num cenário de que as pessoas que estão nascendo agora não nascem mais com o nome do Senhor, porque 40 anos o povo havia se destituído da comunhão com Deus. Ele já nasce de uma família que está dizendo, eles não sabem, dizem que era um vilarejo, Tisba, aonde Elias ele mora, mas o pai já está desafiando Jezabel, os profetas e tudo. Ele nasce com um nome, o nome dele é meu Deus é Jeová, ou é o Senhor. Ele já entra no cenário com uma característica, com uma identidade
necessidade que o pai já mostrou. Os historiadores dizem que a primeira coisa que ele vai fazer é reestruturar a escola de profeta, reconstruir o que estava parado. Ele vai e reconstrói a escola de profeta. Depois ele vai e se apresenta a Acabe. E é interessante isso aí, por quê? Porque então o Elias, antes de pedir que Deus confirmasse com fogo, ele restaurou a comunhão. Ele restaurou o altar que estava quebrado. A partir dali as coisas vão mudar. Quem está entendendo? Rapidinho, vou entregar a palavra. Rapidinho. Jesus é o nosso Elias, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o seu altar está restaurado. Jesus é o Elias da nossa vida. Jesus desceu para essa terra e sabe o que ele fez? Ele restaurou o altar. Observe, por favor, porque literalmente a palavra altar significa levantado, alto, subindo. João capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. João 8:28, disse-lhe pois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecerei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 12, versículo de número 32, e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto do significado de sua morte, que havia de morrer. Irmão, observe, por favor. Jesus, ele vai religar. O homem não pode, mas ele vai religar. É a palavra religião, no latim religare, que significa exatamente isso, uma religação. No Calvário, o Calvário é o altar de Jesus, irmão. A Bíblia diz assim, Isaías 53:7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Atos capítulo 8, versículo 32, e o lugar das escrituras se lia, e era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Quando Cristo vem na cruz do Calvário, ele é como Elias, que está agora reconstruindo o altar, colocando as pedras, fazendo a vala ao redor, coloca água. Alguns dizem que era por causa exatamente desses acontecimentos que havia entre os profetas de Baal. Alguns falam outras coisas, mas não era natural isso. Quando você estuda sobre o holocausto, como que era feito, não ia água, mas aqui ele derrama 3 vezes água. Alguém faz um simbolismo, um significado, mas mesmo assim separa. E de repente ele ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Era como se ele estivesse dizendo assim: ó, está religado, está religado, o altar está religado. Quem está entendendo? Quando Cristo na cruz do Calvário ele veio, meus irmãos, nós vamos ver que ele religou o que estava desligado. Ele traz novamente, aleluia, o acesso à presença de Deus. Ele é aquele que nos faz chegar novamente a Deus. A Bíblia vai nos mostrar que nele nós temos o perdão. Lembra da palavra Meshilá, quer dizer perdão. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Você que está aqui nesta noite, a Bíblia diz assim, ó, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo de número 19, isto é, Deus estava em Cristo, fazendo sabe o que? Reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os meus e os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo é aquele que nos reconciliou. Estávamos desligados, mas nele nós
temos a Meshilá, o perdão dos pecados. Quem está entendendo nessa noite, irmão? Quem está entendendo? Ele reconciliou eu e você. Efésios capítulo 4 versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, também Deus, como Deus vos perdoou em Cristo. Nele nós fomos perdoados. Atos capítulo 4 versículo de número 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Ele pode salvar, aleluia. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Você que é crente nesta noite e está aqui, deixa eu te dizer uma coisa: ei, o primeiro segredo já está, aleluia, revelado para a tua vida. Os teus pecados estão perdoados em Cristo. Aleluia, aleluia. Se você entender isso nesta noite, o segredo vai se revelar neste lugar. Segundo, nele nós recebemos direito. Aleluia. Observe, a Bíblia King James, João capítulo 1 versículo de número 2: mas a todos quanto receberam, diz assim, ó, deu-lhe o direito. Olha só, deu-lhe o direito de ser o quê? Filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é forte, irmão. Às vezes a pessoa aí fora no mundo, né, unido às vezes desse sentimento, aí diz: eu também sou filho de Deus. Não, filho de Deus são aqueles que foram adotados. Nós fomos adotados, ou seja, são aqueles que foram redimidos. Primeiro, seu perdão ou o pecado foi perdoado. Você foi regenerado. Olha a água sendo derramada no altar. Quem está entendendo? Justificando. E agora, Romanos capítulo 8 versículo 13 e ao versículo de número 17, o apóstolo Paulo aqui escreve que os crentes receberam o Espírito de adoção e são agora guiados pelo Espírito de Deus. E se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Nesta noite nós recebemos o direito, através de Cristo, de chegar aqui nesta noite e dizer assim, ó: eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro com Cristo, aleluia. Ele te deu direito nesta noite, irmão, de ser filho. Você não é servo, você não é escravo, você é filho, por adoção. Gálatas capítulo 4 versículo de número 4: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A lei é boa, santa, pura, mas ela aponta o nosso pecado. Observe, a fim de que recebemos a adoção de filho. Nós recebemos o direito de ser filho de Deus, não segundo o varão, mas segundo o Espírito. Terceiro, eu finalizo. Nele nós recebemos as bênçãos. Olha só, primeiro, nós recebemos o perdão. Segundo, o direito. Terceiro, nós recebemos as bênçãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Observe, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais nós recebemos, irmão. O Senhor nos dá essas bênçãos, e que nesta noite você possa olhar e dizer assim: não, meu altar foi concentrado, meu altar foi restaurado. Cristo restaurou meu altar. E agora veio o perdão, veio o direito, e bênçãos espirituais estão descendo sobre a nossa vida. Bênçãos da parte de Deus estão destinadas para a nossa vida. E o quarto, nele nós temos.
Jesus, ele diz em João capítulo de número 10, versículo de número 10: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Hoje nós não precisamos de um altar físico. Na epístola aos Hebreus, o problema que os cristãos sofreram mais é exatamente esse. Porque agora eles não tinham altar, eles não tinham sacrifício, eles não tinham um templo específico onde eles adoravam. Então eles eram perseguidos, como se a religião em que eles estavam, ela era inferior ao judaísmo e a algumas seitas daqueles dias ou religiões dos gentios, porque eles não tinham isso. E aí é muito interessante, porque aqui o escritor dessa epístola, no capítulo de número 13, eles estão sendo criticados: vocês não têm altar, vocês não têm altar. Como? Se vocês não têm altar, como que vocês chegam até Deus? Como que Deus vem até vocês? Se vocês não têm um altar. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim, ó, versículo 10: temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aí que é interessante, porque a palavra altar aqui, ela é usada de forma figurada em relação ao sacrifício de Cristo. E é interessante porque esse o escritor, alguns até sugerem ser Paulo, pelo conhecimento judaico que ele tinha. Não estou fazendo afirmações, mas observe que ele entende que no dia da expiação, quando se levava, irmão, um cordeiro para fazer o sacrifício, os sacerdotes não podiam participar. Por quê? Porque era chamada de imputação. O pecado era imputado, era passado um pecado do pecador para aquele animal. Então aquele animal, ele era morto e ele tinha que ser queimado fora do arraial. Ele não podia ser comido. Só que aí é interessante, ele diz: olha, eu vou mostrar para vocês que nós não só temos um altar, como nós temos uma oferta que é maior do que a oferta dos judeus. Porque lá eles não podiam comer, porque era imputado o pecado. Mas com a gente é diferente, sabe por quê? Porque Jesus, além de ser o nosso cordeiro, ele diz assim, ó: aquele que comer da minha carne, aleluia. Se lá o sacerdote não podia, ele diz: aqui comigo é diferente, aqui você vai comer a minha carne. Sabe por quê? Porque aquele que comer a minha carne e beber meu sangue, sabe o que você vai receber? Você vai receber vida, 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 vida. O seu altar nesta noite está consertado. Jesus consertou. Olha para o teu irmão, diga para ele: irmão, teu altar está consertado. Se está consertado, diga para ele: tem perdão para a tua vida. Diga para ele: tem direito para a tua vida. Diga para ele: tem bênção para a tua vida. Só quem quer bênção, levanta as mãos, por favor, e clame a Deus pelas bênçãos espirituais. Creia, 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 e receba a vida, receba a vida. Aquele que crê em mim viverá. Jesus Cristo te dá vida nesta noite. Ele te dá vida. Você pode adorar Jesus. Vou parar por aqui, irmão. Eu tinha muita coisa, mas eu vou respeitar. Só li os versículos, mas eu quero que você tome posse. Você toma posse nesta noite. Aleluia. Se o altar está consertado nesta noite, ó, a revelação. Você lembra da história do Natanael, que foi até Jesus? E aí ele disse: da onde você me conhece? Aí Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Os historiadores dizem que Natanael, assim como Jesus, tinha a mesma idade. E quando houve a perseguição de Herodes, a mãe de Natanael colocou ele debaixo da figueira para esconder ele, para que ninguém achasse. Mas era como se fosse um segredo, ninguém sabia disso. Aí um dia Jesus olha para ele e diz assim, ó: aí está um judeu em quem não há dolo. Aí ele diz: da onde você me conhece? Aí ele diz: eu te vi debaixo da figueira. Quando ele diz: eu te vi debaixo da figueira, ele diz: meu Deus, eis aí o Messias. Aí ele diz: por que eu te disse isso? Você creu? Ao altar coisas maiores. Por quê? Porque no altar anjos
anjo sobe, na verdade desce, porque vem de cima. Anjo desce e anjo sobe. A Bíblia diz que Jacó viu a escada, aleluia, da onde ele fez o altar, teve o sono. Aí ele diz: esse lugar é a porta do céu, e eu não sabia. Anjos desciam e anjos subiam. Irmão, aleluia, a conexão está ligada, não está no molde, não está queimado. O altar é o nosso molde nesta noite. Então receba da parte de Deus, glorifique, exalte, apelando para a tua vida nesta noite. A vida, a bênção, a direito. Você não tem direito em si, mas você tem direito nele. Ele te faz justo, ele te justifica, ele te perdoa, ele te justifica nesta noite e te dá o direito, dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você está livre. Adore Jesus por mim. Deixa eu ver se o altar está aí, irmão, ligado, conectado. Receba a revelação nesta noite, irmão. O altar está ligado. Jesus ligou o seu altar. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus, junto com os obreiros, eles vão preparar e você vai adorar a Deus nesta noite. Oh, adore a Jesus. Entra nessa dimensão, irmão, entra nessa dimensão do altar. Chega na presença de Deus, seja sensível a essa simples mensagem nesta noite. Mas eu tenho que te dizer, o altar está reparado.